E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, estamos iniciando agora a segunda semana de preparação, a semana de natureza e matemática. Então, a gente já fez a prova de humanas, prova de linguagens, prova de redação. Então, o primeiro dia está concluído com sucesso. Vamos com tudo para o segundo dia. Meu nome é Felipe Bringel, sou professor de matemática aqui da RF para vestibulares e vamos iniciar agora uma revisão de geometria. Certo, eu queria iniciar mostrando para vocês o clássico triângulo retângulo, né? Uma das principais partes de geometria no Enem. O triângulo retângulo a gente vai ter a hipotenusa representada pelo lado A, sendo oposto ao ângulo reto. A gente vai ter o cateto C e o cateto B. Representada pela letra N, a gente vai ter a projeção ortogonal do cateto C. Representada pela letra M, a gente vai ter a projeção ortogonal do cateto B. E representada pela letra H, nós vamos ter a nossa altura. Beleza? Então, iniciando aqui a primeira equação, a primeira relação métrica que eu queria apresentar para vocês, ou relembrar, porque todo mundo com certeza já foi apresentado o Teorema de Pitágoras em algum momento da sua vida. E nesse teorema a gente vai utilizar bastante na prova de domingo. Nosso A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Outra relação métrica muito importante é a nossa hipotenusa A vezes a altura, sendo igual a B ao cateto B vezes o cateto C. Por que essa relação métrica é viável? Porque a gente vai ter a clássica equação da área, né, o base vezes a altura, dividido por 2. Nesse caso, seriam duas formas de fazer o base vezes a altura dividido por 2, e aí esse 2 seria cancelado. Então, a gente teria essa equação, certo? Outras duas equações muito boas que podem ser utilizadas por vocês é o cateto B ao quadrado, sendo igual a sua projeção ortogonal vezes a hipotenusa A. Outra equação, C ao quadrado igual a sua projeção ortogonal N vezes a hipotenusa A. E outra equação que vocês podem utilizar também é o H ao quadrado igual a M vezes N, que seriam as duas projeções ortogonais do cateto C e do cateto B. Tranquilo? Então, seguindo a nossa aula aqui, a gente já revisou algumas relações métricas. Agora vamos para o teorema da bissetriz interna. Então, o teorema da bissetriz interna, ele pode ser utilizado por vocês em algumas questões. Ele pode ser uma ferramenta muito boa para resolver algumas questões de geometria plana. Beleza? Então, primeiro vamos relembrar o que seria a bissetriz. A bissetriz, para quem não lembra, ela é um segmento de reta que vai dividir o ângulo ao meio. Basicamente, a bissetriz é isso. Certo? Então, a gente vai ter aqui o lado C sobre o lado M, sendo igual ao lado B sobre o N. Tranquilo? Teorema da bissetriz interna. A gente pode utilizar essa equação aqui para resolver muitas questões. Então, C sobre M igual a B sobre N. Percebam que na bissetriz o ângulo é dividido ao meio, por isso que torna a equação viável. Tranquilo? Então, relembrem, teorema da bissetriz interna pode ser muito utilizado por vocês na prova do Enem, na prova de domingo. Certo, dando continuidade, eu queria mostrar para vocês as três principais fórmulas de área de triângulo. Triângulo é a coisa que mais cai em geometria plana no Enem. Vocês têm que saber tudo sobre triângulo, beleza? A primeira equação é a equação clássica. A área do triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo, essa todo mundo sabe. Outra equação que pode ser importante é a área trigonométrica, a equação trigonométrica do triângulo, que a gente pode definir como B vezes C vezes o seno de alfa dividido por 2. Ela pode ser uma ferramenta muito boa também para sair de algumas questões complicadas de geometria plana. Outra equação importante que vocês têm que lembrar é a área do triângulo equilátero, beleza? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Não vão confundir com a altura do triângulo equilátero, beleza? A altura do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Então, eu sugiro que vocês vão anotando essas fórmulas para que vocês fiquem revisando. Eu sempre gostei de anotar a fórmula como uma ótima ferramenta de revisão nos momentos antes da prova. Porque eu acredito que seja muito frustrante você perder uma questão por não lembrar da fórmula. Tranquilo? Outras fórmulas de área do triângulo que eu acho importante que vocês saibam quando a gente tem uma circunferência circunscrita em um triângulo, beleza? Quando a gente tem essa situação, a gente pode utilizar essa equação aqui, A vezes B vezes C sobre 4R, para a gente encontrar a área desse triângulo.
beleza? Então anotem aí, circunferência circunscrita A vezes B vezes C sobre 4R, tranquilo? Outra equação importante é quando a gente tem uma circunferência inscrita. Quando a gente tem uma circunferência inscrita, a equação da área, né, para a gente encontrar a área desse triângulo, vai ser o R vezes o P. R vezes P. O R é do raio e o P significa semiperímetro. Tranquilo? O semiperímetro nada mais é do que a soma dos lados dividido por 2. Tranquilo? Então anotem essa fórmula também, que eu acho que ela pode ser uma boa ferramenta no dia da prova do Enem. Dando continuidade aqui, a gente vai ter a área de figuras planas. Eu queria só revisar com vocês a área de figuras planas. Isso aqui acho que todo mundo sabe, mas é válido que a gente revise para não esquecer no dia da prova. Então, a gente tem o triângulo. Triângulo, como a gente já falou, base vezes altura dividido por 2. Quadrado, área é igual a L ao quadrado. Tranquilo também. Losango. Losango já caiu no Enem, pode ser que caia novamente. Então, vamos lembrar, a área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Certo? Retângulo, também, como qualquer quadrilátero, base vezes altura. Nosso trapézio. Trapézio também é importante, já caiu no Enem e é uma que muitas pessoas esquecem, é uma fórmula que muitas pessoas esquecem. No trapézio, a área vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? E no círculo, a gente vai ter o πr ao quadrado como sendo a fórmula para encontrar a área do círculo. Certo? Dando continuidade, vamos revisar o volume de sólidos geométricos. Volume de sólidos geométricos, eu acho muito importante que a gente revise essa parte, mesmo sendo um conteúdo que a gente vê muitas vezes durante o ensino médio, durante o cursinho, a gente tem que estar com essas fórmulas na ponta da língua para que não esqueça, para que não esqueçamos no dia da prova do Enem. Certo? Então, volume do cubo, A ao cubo. Volume do paralelepípedo, a gente vai ter V igual a A vezes B vezes C. Volume do cilindro, vamos ter πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. A área da esfera, o volume da esfera vai ser 4 sobre 3 πr ao cubo. O volume do cone é a mesma coisa do volume do cilindro, dividido por 3, então é πr ao quadrado vezes h dividido por 3, e o volume da pirâmide vai ser o mesmo volume do prisma, só que dividido por 3. Então, a gente vai ter, a base, né, a área da base multiplicada pela altura, dividido por 3. Então, na pirâmide, a área da base multiplicada pela altura, dividido por 3. Certo? Dando continuidade aqui à nossa revisão, eu acho importante que a gente revise o volume de troncos. Talvez o volume dos sólidos geométricos vocês tenham na ponta da língua, mas o volume dos troncos eu acho que muitas pessoas deixam passar esse conteúdo e já caiu no Enem. Então é importante que a gente saiba também. Então o volume do tronco de pirâmide. No volume do tronco de pirâmide, a gente vai ter esse volume sendo igual a altura vezes a base menor, a área da base menor, mais a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Então, gravem essa fórmula que ela pode ser importante também no dia do Enem, certo? Quanto ao tronco de cone, eu coloquei aqui duas fórmulas que vão ser importantes. A fórmula da geratriz, aqui eu especifiquei a geratriz como sendo aqui o G, né, para que vocês pudessem perceber. Então, a nossa geratriz vai ser G ao quadrado igual a H ao quadrado mais Rzão, né, que é o raio do lado maior, o raio do círculo maior, menos o raio do círculo menor ao quadrado. Beleza? Então, a geratriz G ao quadrado igual a H ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Tranquilo? E o volume do tronco de cone vai ser V igual a πh sobre 3 vezes R ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Então, a gente tem que estar com essas fórmulas aí na ponta da língua para que a gente consiga lembrar no dia do Enem e conseguir resolver as questões até de uma forma mais rápida.
beleza? Então essas fórmulas aí não tem o que fazer. Fórmula é anotar. Fórmula você anota e fica revisando. Quanto mais você praticar, quanto mais você utilizar essas fórmulas na resolução de questões, mais você vai conseguir fixar essas fórmulas na sua memória de longo prazo e mais facilmente você vai aumentar as suas chances de lembrar dessa fórmula no dia do Enem, caso seja necessário. Tranquilo? Dando continuidade aqui, agora a gente vai praticar algumas questões. Eu trouxe duas questões do Enem 2020, certo? De geometria, para vocês verem como que o Enem tem cobrado as questões de geometria. Nada muito difícil, não. Nos últimos anos, a tendência tem sido de uma prova de matemática que ela não veio tão pesada, não veio com cálculos tão grandes, então acredito que tem tudo para manter essa tendência aí e a gente ter questões parecidas com essa no Enem 2021. Então vamos lá. Na primeira questão a gente tem, num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para quem quiser fazer as questões, eu sugiro que você pause o vídeo, dá uma lida na questão, faz a questão e depois você assiste o final do vídeo para conferir se a questão está certa, tranquilo? Então vamos lá. Continuando, para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. A coluna de água chegar até essa altura, para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos, certo? 6 centímetros cúbicos cada uma delas, que ficarão totalmente submersas. Beleza. Então aqui a gente tem o desenho do recipiente. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de... Certo, então nessa questão o que a gente pode fazer? Primeiro passo, a gente vai ter que chegar à altura de 15 centímetros. Então ele falou que a gente tem esse recipiente, ele já definiu a altura de 8 centímetros, então está com a água até 8 centímetros, certo? E ele vai colocar algumas bolinhas para que ele consiga chegar até a altura de 15 centímetros, né? Para que o nível da água chegue até a altura de 15 centímetros. E para isso ele vai colocar algumas bolinhas, cada uma dessas bolinhas vai ter 6 centímetros cúbicos de volume. Tranquilo. Então, para chegar aos 15 centímetros, primeiro a gente vai ter que subtrair, né, o 15 centímetros menos 8 centímetros, então a gente vai precisar de mais 7 centímetros. Certo? Então, o que falta para alcançar os 15 centímetros são 7 centímetros. Beleza, então o volume que falta para alcançar esses 15 centímetros vai ser 4 vezes 3, que é a área da base. Então, como todo prisma, primeiro a gente calcula a área da base, depois multiplica pela altura. Então, prisma, área da base, vezes a altura. E recapitulando, pirâmide é a mesma coisa do prisma, só que divide por 3. Então, área da base vezes a altura dividido por 3. Tranquilo? Então, essa é uma relação que eu acho muito importante que vocês lembrem. Beleza. Beleza, então vamos lá. Volume que falta para alcançar os 15 centímetros. Volume igual a 4 vezes 3 vezes 7. O 7 seria a altura da coluna de líquido que falta ainda. Então, esse volume que a gente alcançar era de 84 centímetros cúbicos. Certo? E ele vai adicionar agora bolinhas de 6 centímetros cúbicos. Então, basta que a gente divida o 84 por 6. Assim, a gente vai chegar a um total de 14 bolinhas. Resposta correta, letra A. Então, bem tranquilo essa questão do Enem de 2020. Beleza? Vamos lá. Agora, outra questão. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Certo? E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Beleza, então vamos guardar essas informações. Certo, se o raio, o R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o R denota o raio da caixa d'água do tipo A e o Rzinho da caixa d'água do tipo B, certo? E agora ele quer saber qual é esse raio da caixa do tipo B. Então eu vou montar aqui para vocês a estrutura. Então, coloquei aqui a caixa d'água A, que é uma caixa d'água maior em altura, beleza? Só que a caixa d'água B, ela vai ser maior em largura, tranquilo? Então, vamos lá. A caixa d'água B, ela vai ter o mesmo volume, só que ela também vai ter 25% da altura, certo? E aí ele pediu para a gente calcular qual seria esse raio de B, certo? O que eu fiz? Primeiro a gente tem que lembrar qual é o volume do cilindro. O volume do cilindro
é aquela mesma ideia. A área da base, no caso a base é um círculo, vezes a altura. Então vamos lá, πr ao quadrado vezes h. Se fosse um cone, como é que seria? πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então a relação que vale entre o prisma e a pirâmide é a mesma que vale entre o cilindro e o cone. Tranquilo? Lembrando que seriam de mesma base e mesma altura, certo? Então vamos lá, o volume do cilindro está aqui, πr ao quadrado vezes h. O que eu fiz? Eu igualei os dois volumes, porque ele deu na questão que esses volumes seriam iguais. Então, πr ao quadrado vezes h é igual a πr ao quadrado vezes h dividido por 4, visto que a altura da caixa d'água B é 25% da altura da caixa d'água A, então seria a mesma coisa de dividir por 4. Tranquilo. Nessa equação eu consigo cancelar o π de um lado, o π do outro lado, consigo cancelar a altura de um lado, a altura do outro lado, e vai restar para mim 4r ao quadrado igual a rzinho ao quadrado. E aí, quando a gente desenvolve esse cálculo, a gente encontra que o rzinho, ou seja, o raio da caixa d'água B, vai ser igual a 2r, que corresponde ao raio da caixa d'água do tipo A. Tranquilo? Então, nossa resposta correta é a letra B. Certo? Então, assim, a gente vai finalizando aqui a nossa revisão de geometria para o Enem. Beleza? A gente conseguiu abordar aqui alguns tópicos principais de geometria plana e geometria espacial. Claro que matemática, eu acredito que matemática seja muita prática, então a gente consegue pegar a teoria, a gente relembra a teoria, mas matemática são questões. A principal ferramenta para resolver a prova do Enem da melhor forma possível é que você tenha um vasto banco de questões, certo? Então, quanto mais questões você fizer, mais você vai aumentar o seu repertório de questões e maiores vão ser as chances de, no dia do Enem, você conseguir relembrar as questões que você fez durante a sua preparação e responder a questão de uma forma mais rápida e de uma forma bem tranquila. Beleza? Então, desejo uma ótima prova a todos, espero que a gente tenha somado com vocês e até a próxima.